Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação. Você é meu convidado a junto comigo ter essa experiência na presença de Deus por meio de um tema, de um texto bíblico, por meio da própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós conhecermos qual será o tema, o assunto em que nós vamos conversar, refletir e quem sabe tirar alguns aprendizados para a nossa vida, eu gostaria de te pedir para que você se inscrevesse no canal. Para que você viesse a fazer parte dessa comunidade, desse pequeno pessoal, grupo, que se dedica todos os dias a ter o seu momento com Deus. Se você já faz parte desse grupo, que bom. Fico muito feliz de poder contar com a sua presença todos os dias, tá bom? O outro pedido, também muito simples e que está ao nosso alcance vamos fazer uma oração? Vamos buscar a presença de Deus em oração antes de meditarmos na palavra? Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua palavra. Nesta ocasião, mais uma vez, por meio do poder, da autoridade e da presença do Teu Espírito, nós venhamos a refletir, a pensar e, quem sabe, a entender tudo aquilo que o Senhor quer nos trazer, nos abençoar, nos chamar a atenção. Deus, queremos Te pedir também o perdão dos nossos pecados. Porque nós sabemos que somente pelos méritos do Teu Filho amado nós seremos justificados. E nós queremos sim, Pai, ser justificados para habitar em Tua presença, ter a eternidade junto a Ti. Então, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado é que nós pedimos todas essas coisas. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é arqueologia e a Bíblia. Será que essas duas vertentes se complementam? Ou será que uma desdiz a outra? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas antes, eu quero convidar você a ler comigo o texto bíblico, que será o texto-alvo aí da nossa reflexão. Olha só o que diz no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 40. Diz assim, Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Interessante essa questão desse verso, porque ele está dentro de um contexto em que Jesus estava sendo aclamado rei. Hosana nas alturas ao filho de Davi. Estou me referindo exatamente à entrada triunfal de Jesus. Enquanto Jesus estava indo em direção a Jerusalém, junto com os seus discípulos, junto com as pessoas que estavam ali o aclamando, o venerando, feliz, alegre, pela posição que Jesus estava tomando ali, aparece ali um grupo de fariseus, tentando censurar a Jesus e seus discípulos, e falando para Jesus diretamente: olha, acalma teus discípulos, faz com que eles silenciem, faz com que eles reajam de maneira diferente. E aí Jesus vira-se para esse grupo de fariseus e diz: olha, eles podem até se calar, eles podem até silenciar, eles podem até se afastar, se manter na sua, quem sabe, silêncio, né? Mas mesmo que isso aconteça, as pedras irão clamar no lugar deles. Davi, o que é que esse verso tem a ver com o tema de hoje? Embora a arqueologia não seja o estudo das pedras, mas esse verso se encaixa perfeitamente com o que as descobertas arqueológicas têm trazido à tona, principalmente com relação à palavra de Deus. Algumas pessoas se mantêm no âmbito do ceticismo, se mantêm no âmbito da descrença com relação à Bíblia, exatamente por não ter um meio de comprovação, por não ter ali a forma científica que comprove a veracidade dos textos bíblicos. E aí, exatamente pela não existência de provas, é que eles creem que a Bíblia não é fidedigna, que não é verdadeira. Mas com o passar do tempo, a gente tem notado aí um crescimento bem promissor de achados arqueológicos. Achados esses que, embora não comprovem na sua exatidão de forma completa,
mas de forma também resumida, mostram que sim, a Bíblia é um livro confiável. A Bíblia, que por mais que tenha sido preservada por anos e mais anos, ela se manteve fiel ao seu propósito e seu princípio. A arqueologia, ela não consegue trazer de forma muito completa a informação de algo, porque o tempo passa e muita coisa se perdeu pelo tempo. Mas a gente vê a misericórdia de Deus revelada na preservação de pelo menos alguns detalhes importantes. Por exemplo, há um tempo atrás, as pessoas tinham dificuldade de crer que a história da Babilônia, do rei Nabucodonosor, se de fato era verdade. Muitos acreditavam que passava de um conto, de uma lenda, o que um rei se transformando ali, ficando com instintos animalescos. Não, isso não é verdade, isso é um conto. O sonho de Nabucodonosor, a estátua na planície de Dura, não, isso não é verdade. Afinal de contas, não existe nada que comprove isso. Até que alguns achados trouxeram à tona exatamente a existência do reino mais poderoso que um dia existiu sobre a face da terra. Recentemente eu vi uma notícia falando sobre a possibilidade de terem encontrado a sepultura do rei Salomão. Ou seja, dia após dia, os avanços arqueológicos dão passos que comprovem a veracidade da Bíblia. E o que isso quer dizer para mim e para você? E o que isso deve trazer à tona para mim e para você? De que a palavra de Deus, sim, é um livro confiável. Não é pela inexistência de provas que tornam um livro, a palavra de Deus, um livro obsoleto, um livro não confiável. É claro que vai haver muitas coisas que possivelmente não terão ali a sua comprovação, não terão nenhum achado. Mas não é porque não foi encontrado nenhuma evidência que a Bíblia passa a ser um livro mentiroso. Um livro que não agrega positivamente na vida dos seus leitores. Eu vejo esses pontos exatamente como as brechas para que a minha fé e a sua fé entre em evidência. Lembra o que a fé significa? A fé é a comprovação de fatos que não se veem, na expectativa, na esperança de coisas que de fato são reais. Que eu e você possamos não apenas estudar a palavra de Deus todos os dias, mas crer piamente, fielmente, de que esse livro não apenas é um registro histórico das coisas que já aconteceram sobre a face dessa terra, mas também é uma carta endereçada a cada um de nós, demonstrando a misericórdia e o amor que um Deus infinito e todo-poderoso tem para comigo e para com você. Que nós possamos, sim, ter tempo de qualidade no estudo e na reflexão da palavra de Deus. Principalmente buscando não apenas entender e adquirir conhecimento, mas pelo poder que emana dessa palavra, nos tornarmos pessoas melhores, as nossas melhores versões. Nos tornarmos, de fato, a semelhança do Filho do Altíssimo. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Hoje falando sobre o tema arqueologia e a Bíblia. Duas vertentes que estão se complementando, que estão se apoiando. Uma trazendo evidência para a outra. Uma confirmando a outra. Que as pedras que foram ditas no verso de hoje continuem clamando. E que por meio do clamor delas possam não apenas confirmar a atuação e a palavra de Deus, mas fielmente confirmar o desejo que Deus tem de se revelar a cada um de nós. Tá certo? Eu quero te ver aqui no próximo Momento com Deus. Se você gostou da meditação de hoje, se você acha que é um conteúdo relevante e que outras pessoas, quem sabe, precisam
também ser expostas a essa meditação, então deixe o seu gostei para que a plataforma recomende para outras pessoas. E se você puder, se estiver aí ao seu alcance, compartilha com os seus contatos, com seus amigos, com os seus irmãos de fé, porque com certeza a sua influência somada à minha influência fará com que a gente alcance todo o globo terrestre. Tá bom? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.